Segundo livro de Crônicas, capítulo 16, no verso 9. Amém? A leitura do texto vai dizer o seguinte, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente seu. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Na NVI vai dizer, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura, de agora em diante terás que enfrentar guerras. Essa é a versão desse texto na NVI. Queridos, o que acontece? Chegou um tempo para o povo de Israel, que o próprio povo pediu que houvesse um rei. O povo clama por um rei, e você sabe dessa história que nesse momento o rei Saul é levantado ali. E que então após ele vão vindo e surgindo outros reis, até a gente chegar em Salomão, filho de Davi. E após Salomão cometer alguns erros e fazer algumas coisas que o Senhor havia pedido para que ele não fizesse, que o Senhor havia instruído para que Salomão não fizesse. Depois de Salomão, o reino, até Salomão o rei governava sobre as 12 tribos de Israel, ele governava sobre todo o povo. Mas após Salomão, houve uma ruptura no reino, o reino foi dividido, ele foi partido em duas partes, ele foi quebrado aí. O que acontece é que, depois de Salomão, nós temos dois reinos. O reino do norte, que ficou com 10 das 12 tribos, chamados de reino do norte, ou nos textos, a partir dessa ruptura, você vai ver o reino do norte sendo chamado de Israel. E o reino do sul, que ficou com apenas 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, esse reino vai ser aí chamado nos textos de reino de Judá, e nesse reino, no reino do sul, ficou a cidade de Jerusalém. E o que acontece é que daí para frente esses dois reinos vão fluindo, vão vivendo, e rei após rei, a gente vai vendo como que a história vai passando, tanto no reino do norte, quanto no reino do sul, o reino de Judá. E chegou um momento que Asa, um rei chamado Asa, ele assume o trono do reino do sul. Então, após essa divisão, o rei Asa assume como sendo o terceiro rei que se levanta sobre o reino de Judá, sobre o reino do sul. E o início da história do rei Asa é uma história bonita, porque quando há essa ruptura, o coração do povo se devota a outros deuses, principalmente por aquilo que Jeroboão fez. No momento da ruptura, Jeroboão fica com 10 tribos, e ele começa ali um período de idolatria, de intensa idolatria, e o povo de Deus começa a entrar ali num caminho de declínio moral, e de declínio ali existencial. O pecado toma conta de toda a nação, e principalmente o pecado de idolatria. Isso atingiu os dois reinos. E Asa assume o reino do sul, e no início do seu reinado, ele inclina o coração ao Senhor. Ele começa então a destronar os deuses que existiam no reino do sul. Ele começa a fazer uma limpeza ali de toda a idolatria, e começa a entronizar o nome de Deus. E você vai ler essa história do rei Asa ali nos capítulos 14, 15, 16 de 2 Crônica. E você vai ver escrito ali que houve 10 anos de paz no início do reinado de Asa, porque ele devotou o coração dele a Deus. Ele, para você ter ideia, ele destronou a sua avó, que era a rainha mãe ali, porque ela havia instituído idolatria no reino. Então ele começa a tomar algumas posturas de reorientar o povo ao seu Deus, de trazer o coração do povo de volta, e inclinar esse povo, e inclinar o reino diante do Senhor mais uma vez. Ele começa a tomar essas posturas, e o Senhor começa ali a abençoá-lo. Vai ter um momento que nós vamos ler que o rei Asa tinha um exército de mais ou menos 500 mil homens, e um rei etíope veio contra o reino do sul, veio contra Judá
com um exército de mais de 1 milhão de homens. Ou seja, ele ia enfrentar agora um exército que era o dobro do seu exército. E nós vamos ler no texto bíblico que Asa inclina o coração diante de Deus, e Deus entrega nas mãos do povo, do seu povo, esse exército que era com o dobro do tamanho, que era muito maior. Então Deus entrega esse exército dos etíopes, e a gente lê lá que o povo de Deus, além de vencer essa guerra, consegue muitas riquezas, consegue muitos animais. Então, pelo coração devoto de Asa, por ter se inclinado ao Senhor, Deus começa a prosperar o reino do sul. Foi isso que foi acontecendo com esse rei. E a leitura do texto vai nos mostrar que no 36º ano do seu reinado, quando Asa completou ali 36 anos de reinado, o reino do norte, o reino de Israel, desce em guerra contra o reino do sul. E isso, quando a gente lê isso, o coração da gente tem que se queimar, e a gente tem que olhar e sentir uma certa tristeza, porque era o povo de Deus entrando em guerra contra o povo de Deus. Então o reino do norte, as 10 tribos, entram em guerra contra o reino do sul, as 2 tribos. E nesse momento, talvez Asa poderia só seguir fazendo o que ele já havia feito há um tempo atrás. Ele poderia seguir com o coração inclinado ao Senhor, com o coração dedicado ao Senhor, e pedir ao Senhor que ou acabasse essa guerra antes mesmo dela começar, ou que desse a ele vitória, porque essa guerra foi o reino do norte que veio até ele. Mas a gente vai ler em 2 Crônicas, capítulo 16, nos versos 2 e 3, se você quiser voltar aí comigo. 2 Crônicas, capítulo 16, versos 2 e 3. Então Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou os servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança há entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e anula o teu acordo com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. O que aconteceu? Diante da invasão do reino do norte, diante da invasão do reino de Israel, em vez de Asa proceder da forma como ele havia procedido antes, inclinando o coração diante de Deus, ele tirou os tesouros da casa de Deus, e tirou os tesouros do próprio palácio, e enviou ao rei sírio chamado Ben-Hadad, e disse a esse rei, que haja aliança entre mim e ti. Tipo assim, vai lá, faz uma aliança comigo, vai lá e resolve o meu problema. E de certa maneira o problema foi até resolvido. E é nesse contexto que um profeta chamado Anani vai dizer para Asa: os olhos do Senhor passam por toda a terra, para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Asa, você procedeu loucamente, porque você deu lugar a uma outra aliança, e de agora para frente, guerra haverá sempre contra ti. Então um rei que havia procedido de forma correta sempre, agora ele faz uma nova aliança. Uma aliança não com o Senhor, uma aliança com um outro rei, de um outro reino. Uma aliança com um rei que nem seguia ao nosso Deus, que nem seguia ao Senhor, que seguia outros deuses. Asa faz uma aliança com esse rei e toma uma decisão ali, para que ele pudesse ser liberto daquela guerra, como se o Senhor não o pudesse livrar. E quando esse profeta diz para Asa, os olhos do Senhor passam por toda a terra, para se mostrar forte com aqueles cujo coração é totalmente seu. Essa palavra, totalmente, ela traz uma ideia de aliança de paz. O que o profeta está dizendo aí para o rei é o seguinte: os olhos do Senhor estão sobre a terra, e o Senhor está procurando corações que estão aliançados com Ele, corações que têm com Ele aliança de paz. E para esses cujo coração é totalmente dele, cujo coração tem com o Senhor uma aliança de paz, para esses o Senhor vai se mostrar forte. Se você tem uma aliança com o Senhor, por que você procedeu dessa maneira? E é aqui o ponto que eu queria que a gente conversasse um pouco hoje. Nós temos uma aliança com o Senhor.
E a gente tem que olhar para essa história, olhar para esse rei, e saber que algumas das decisões que ele tomou, alguns dos elementos dessa história precisam falar conosco a respeito da aliança que nós temos com o nosso Deus. Nós temos uma aliança com o Senhor que foi feita a partir do sacrifício de Jesus na cruz. A aliança que temos com o Senhor, ela não foi uma aliança gratuita. Ela custou sangue, ela custou o sangue de Cristo. E nós precisamos entender que a nossa jornada, a nossa caminhada cristã tem que ser sempre em lembrança do que Cristo fez por nós. E a nossa decisão tem que ser a de ser uma resposta àquilo que Jesus fez por nós. Então, em primeiro lugar, se nós estamos aliançados com o Senhor, nunca devemos tomar decisões unilaterais. Foi isso que Asa fez. Ele tomou uma decisão unilateral. Como assim? Se eu tenho uma aliança com alguém, quer dizer que junto com esse alguém eu tomo as decisões. Eu não posso, numa aliança, tomar uma decisão sozinho. Maridos, vocês tomam decisões sozinhos nos seus casamentos? Até tomam, mas depois, né, o bicho pega, né? A esposa pega, né, depois. E da mesma maneira, esposas, vocês tomam decisões sozinhas? Não, a gente sabe, tomando aqui o casamento como um exemplo disso, que decisões unilaterais vão gerar problema no relacionamento. Decisões que eu tomo sozinho vão gerar problema no relacionamento. Pensa, o seu marido chegar em casa, o marido chegar em casa e falar assim, gastei R$5.000 do dinheiro. Que dinheiro? O dinheiro dele ou o dinheiro nosso? Entende? Que é uma decisão unilateral que pode gerar um problema. Então, decisões unilaterais geram problemas. E nós temos uma aliança e um relacionamento com o nosso Deus. Então, nós não podemos tomar nessa aliança decisões unilaterais. Coisas que nós vamos olhar para a nossa vida e decidirmos. Sabe qual que é o nosso, talvez, um dos nossos problemas? É que nós dizemos que Deus é o nosso Pai. Nós dizemos que o Senhor é o nosso Pai, que nós temos uma relação com Ele de paternidade. Nós temos em Deus o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. E um pai, ele se interessa por tudo o que acontece na vida de um filho. Um pai verdadeiro, como o nosso Deus é. Um pai bondoso, como o nosso Deus é. Um pai sério, justo e piedoso, como o nosso Deus é. Ele se interessa por tudo a respeito da vida do filho. Tudo, todos os detalhes. Se nós que somos pais conseguimos olhar para os nossos filhos e se interessar em todos os detalhes das vidas deles, imagine Deus olhando para nós. Deus como nosso Pai olhando para nós. Deus se interessa por todas as decisões que nós vamos tomar. Nós somos seus filhos. Agora, a questão é que nós vivemos as nossas vidas como se houvessem decisões para as quais Deus se interessa e houvessem outras decisões para as quais Deus não se importa. E a gente não pode guiar a nossa vida assim. Deus se interessa por todas as decisões que nós vamos tomar, porque nós somos os seus filhos. E nessa jornada nós não podemos tomar decisões unilaterais. Por quê? Jeremias capítulo 17, verso 9. Texto famoso vai dizer, Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? O coração fala do interior do homem, e em Provérbios 4, 23, outro texto bem conhecido, vai dizer, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. No seu coração, dentro de você, você tem as fontes da vida. Você tem o seu querer, aquilo que você sente, aquilo que você deseja. Então, você tem que guardar as fontes do seu coração. Porque é lá que estão o querer, o desejar, o ansiar por alguma coisa. Agora, Jeremias está nos dizendo que enganoso é o coração do homem. O nosso coração é enganoso. É por isso que nós não podemos tomar decisões unilaterais, fundamentadas em momentos da nossa vida, fundamentadas em circunstâncias da nossa jornada. Foi isso o que Asa fez. Diante de uma invasão ali de um inimigo, ele tomou uma decisão unilateral.
ele olhou para aquela invasão e pensou: eu posso resolver isso sozinho, eu não preciso ir atrás do Senhor, eu posso resolver isso sozinho e eu vou resolver isso, e tomou uma decisão que não foi correta. Por quê? Porque enganoso é o coração do homem. Agora, como que é possível a gente então tomar as decisões certas? Como que é possível a gente manter esse relacionamento? A gente precisa enxergar a vida nas perspectivas de Cristo. E tem um texto interessante que Jesus fala, um texto muito conhecido também, que está em João capítulo 15, quando Jesus fala a respeito da videira verdadeira. E ele vai dizer: olha, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, os galhos. E um galho, ele só é capaz de produzir frutos se ele estiver conectado à videira, se ele estiver conectado ao caule. Então ele vai receber daquele caule a seiva, e aí ele vai conseguir, ele vai receber os nutrientes, e aí ele vai ter condição de produzir alguma coisa, de produzir o caráter de Cristo nesse caso. Então nós, aliançados com Jesus, ligados a Jesus, pelo poder do Espírito Santo, vamos começar a produzir aquilo que é de Cristo. Em Romanos capítulo 8, no verso 14, vai dizer: os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E no mesmo capítulo, no capítulo 8, Paulo ainda vai escrever e dizer o seguinte: vocês vão conseguir mortificar a carne pelo Espírito. É pelo Espírito que mortificamos a carne, é pelo Espírito que vamos produzir aquilo que é de Cristo, a essência de Cristo, é pelo Espírito de Deus. Então é assim, conectados ao Senhor, por meio do seu Espírito, nós então, aliançados com o Senhor, por meio do seu Espírito, vamos conseguir conduzir a nossa vida, tomando as decisões certas a respeito de tudo, de todas as coisas. A respeito de qualquer decisão que tivermos que fazer, nós vamos ouvir uma voz que vai dizer no nosso interior o que devemos fazer. E essa voz é a voz do Espírito de Deus. E você pode pensar assim: isso é loucura. Isso é loucura. Em qualquer decisão do meu dia, em qualquer decisão na minha vida, desde decisões simples a decisões muito complexas, eu vou ouvir essa voz? Deveria. Porque enganoso é o nosso coração. Enganoso é o coração, e aquilo que nós queremos decidir, pensando que muitas vezes pode ser o melhor para nós, o mais correto para nós, nós não enxergamos o futuro das coisas, e o Senhor pode estar dizendo não para nós, e nós, o nosso coração enganoso, olhando para as situações, podemos estar clamando um sim, quando a voz do Senhor está dizendo um não para nós. E como que nós vamos ouvir essa voz? Como que nós vamos ter essa condição de na nossa jornada, estar conectados com esse Espírito? Temos interação com Ele. Aí, a gente só consegue essas coisas por meio de um relacionamento com o Espírito de Deus. Relacionando-se com o Espírito Santo de Deus. Esse relacionamento vai nos deixar íntimos, próximos. E então nós vamos começar a produzir aquilo que é de Jesus. Aquilo que é a essência de Jesus. E então nós vamos começar a decidir as nossas coisas, fundamentados no prumo da palavra. Fundamentados naquilo que o Senhor tem para nós. E as decisões vão ser corretas. Se Asa naquele momento tivesse ido e buscado os homens de Deus, os homens que são referência de Deus para a nação, se ele tivesse ouvido o Senhor, ele ia ter tomado a decisão correta. E o Senhor não ia dizer para ele: vá lá e faça aliança com o rei sírio. Não, o Senhor ia dizer para ele o que deveria ser feito para preservar o reinado dele, para preservar o povo. O Senhor ia dizer para ele, mas ele buscou em si a resposta. Ele tomou uma decisão unilateral. E por isso a coisa não foi da maneira certa realizada. E esse rei cai. Asa ficou conhecido, ele começou bem, mas ele termina mal. Porque ele não ouviu, ele não deixou de ouvir o Senhor só nesse momento. Depois disso daqui, o texto bíblico vai dizer que Asa é acometido de um problema nos pés, de um problema sério nos pés. E vai dizer que ele procura os médicos e não procurou, não buscou o Senhor. Aí você pode pensar: não, mas não tem problema procurar os médicos, mas é porque nesse contexto, os médicos eram curandeiros, homens que buscavam a cura com magia, em nomes de outros deuses. Foi atrás disso que Asa foi para ser curado dos pés, e não foi atrás do Senhor. Outra vez ele tomou uma decisão unilateral, porque Deus é o Deus de cura, Deus é um Deus de milagres. Então ele deveria ter ido atrás do Senhor para ser curado dos seus pés. Então ele termina a vida sendo conhecido como um rei que não buscou o Senhor,
que não procurou o Senhor. Um cara que começou tão bem o seu reinado, termina tão mal, porque ele decidiu não ouvir o Senhor. Ele decidiu quebrar a aliança que ele tinha feito com o Senhor. Em segundo lugar, em primeiro lugar, a gente falou, se estamos aliançados com o Senhor, nunca devemos tomar decisões unilaterais. Em segundo lugar, se estamos aliançados com o Senhor, jamais podemos confiar em nossa própria capacidade. Porque o episódio da guerra com o rei etíope aconteceu no início do reinado. Foi no início ali do seu reinado que aconteceu esse problema com o rei etíope, que veio com um exército muito superior ao exército de Asa. Mas a guerra contra o reino do norte, contra o reino de Israel, aconteceu no 36º ano de reinado. E Asa reinou, se não falha a cabeça aqui, até 41 anos, ele reinou por 41 anos. Então ele já estava ali no fim do seu reinado, no 36º ano, foi quando o rei de Israel veio contra ele para tentar invadir e vencê-lo. O que acontece é que agora nós temos um novo rei no trono. É um homem mais experimentado, ele tem 36 anos de reinado. Então, ele talvez confiou na capacidade dele para tentar resolver esse problema. Talvez ele confiou ali na sua capacidade política, na sua capacidade de política, de conversar, de fazer uma reunião, de encontrar na sua influência. Talvez ele confiou nisso e, fundamentado na sua capacidade, ele foi tentar resolver o problema. Só que, diante de problemas, diante de situações, nós não podemos, se nós estamos aliançados com o Senhor verdadeiramente, nós não podemos confiar apenas na nossa própria capacidade. Sabe por quê? Jeremias 17:5 vai dizer que maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia no homem. Jeremias está nos ensinando que maldito é o homem que confia na sua humanidade, que confia em si. Ele não está dizendo aí maldito o homem que confia em outro homem, é maldito o homem que confia em si próprio, que confia aí nas suas características, que confia na sua capacidade e que olha para si e diz, eu consigo porque sou capaz, porque tenho características que podem resolver esse problema, então eu vou peitar e eu vou resolver o problema. É isso que Jeremias está nos mostrando, maldito é esse homem que confia em si próprio. Quando a gente vai analisar a história ali de Davi e Golias, o momento em que Davi chega e olha aquele gigante e vê toda a situação acontecendo e diz que ia matar o gigante, antes de acontecer a luta entre Davi e Golias, Davi tem uma conversa com o rei Saul. E Saul fala para ele, olha, você não vai enfrentar esse gigante, você é um menino ainda. E Davi vai dizer para ele, olha, eu estava no campo cuidando das ovelhas, e veio um leão e eu venci o leão, e veio um urso e eu venci o urso. E em 1 Samuel, capítulo 17, verso 37, Davi vai dizer, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, Ele me livrará da mão desse filisteu. E é interessante a gente olhar para essa história. Davi não se fundamentou na sua capacidade. Ele não foi lá diante de Saul e disse, fica tranquilo, porque eu matei um leão, eu matei um urso, eu tenho experiência. Baseado na minha experiência, eu vou vencer esse gigante. Não, eu matei o leão, eu matei o urso, mas pelo Senhor eu fiz isso. Se pelo Senhor eu fiz isso, pelo Senhor eu vou matar o gigante. É aqui que está o X da questão. Se nós estamos aliançados com o Senhor, nós não podemos acreditar só na nossa capacidade. Davi podia olhar para a situação e dizer, cara, eu matei um leão sozinho. Lá, estava eu e as ovelhas. Eu matei um urso. Olha o tamanho da cabeça desse cara, não dá para errar. É muito grande, eu sou bom de mira. Então, eu vou para cima. Eu tenho tudo ao meu favor. Não. Ele olhou e disse, esse gigante afrontou o exército do Deus vivo. Esse gigante está afrontando o meu Deus. E pelo Senhor eu posso vencê-lo. E foi assim que Davi venceu a guerra. Foi assim que Davi vence o gigante. Se nós estamos aliançados com o Senhor, nós não podemos olhar para a nossa jornada e nos fundamentar na nossa capacidade para resolver as coisas. Em momento nenhum eu estou dizendo que você tem que duvidar de si, que você não tem que ter na sua mente quem é você e quais são as suas capacidades.
Em momento nenhum eu estou te dizendo isso. O que eu estou tentando te dizer é para você não se fundamentar nessas coisas. Para você não se fundamentar em cima do seu talento. Para você não olhar para a sua vida e dizer, porque tenho talento, então eu vou conseguir atravessar, eu vou conseguir seguir na minha jornada. Porque eu sou bom nisso, então eu vou conseguir fazer alguma coisa. Não. Asa confiou na sua capacidade, na sua influência, na sua posição, e ele se deu mal. Porque ele confiou na sua capacidade de rei. Não confie a sua vida nas suas próprias capacidades. Sempre entenda, o Senhor tem algo para dizer para você. Ele tem algo para fazer através da sua vida e através de você. Amém? Escreve amém aí. Os irmãos aqui falam amém. Amém. Em terceiro e último lugar, se nós estamos aliançados com o Senhor, não há espaço para uma outra aliança. O que acontece na história desse povo, na história do povo de Deus, se você for lendo aí a história registrada nos livros, nos livros dos reis e no livro das crônicas, você vai ver que rei após rei, alguns reis inclinavam o coração ao Senhor, mas outros inclinavam o coração a outros deuses, e você vai vendo essa história, o povo de Deus inclinado a outros deuses, e num certo momento o povo de Deus volta o coração para Deus. Se nós temos uma aliança com o Senhor, não há espaço para outras alianças. Jesus, em Mateus capítulo 6, verso 24, vai dizer assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou em outras versões, não podeis servir a Deus e as riquezas, ou como está dizendo na NVI, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus está colocando, ou vocês têm o Senhor no seu coração, o Pai no seu coração, ou vocês têm o dinheiro no seu coração. Nesse texto o assunto é Mamon, né, o Deus aí do dinheiro, o Deus das riquezas. Então, o que Jesus está dizendo? Ou vocês vão confiar no Senhor, confiar que Ele vai sustentar vocês, confiar que Ele vai dar a vocês tudo o que vocês precisam e guiar as suas vidas, obedecendo ao Senhor, ou vocês vão inclinar o coração de vocês a Mamon. Não dá para servir os dois deuses, não dá para tentar desfrutar das bênçãos de Deus, no meu casamento, na criação dos meus filhos, no meu emprego, nos meus negócios, e na hora que os recursos chegarem às minhas mãos, eu me comportar como um servo de Mamon. Eu não posso fazer isso, porque eu não posso servir dois senhores, porque eu vou desprezar um, eu vou deixar de amar um e odiar o outro, como Jesus está colocando aqui. E em 1 Reis 18, 21, quando Elias está ali diante do povo, no monte, Elias vai dizer para o povo, é o momento que ele está no alto, no Monte Carmelo ali, para desafiar os profetas de Baal. E ele vai olhar para o povo e vai dizer, então Elias, 1 Reis 18, 21, então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se é Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Na NVI vai dizer, Elias dirigiu ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar como um pêndulo que vai de um lado para o outro? Até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo não respondeu nada, porque eram pessoas que estavam como um pêndulo, ora nas mãos de Baal, ora nas mãos de Deus, e o nome Baal significa proprietário. Então Elias estava olhando ali dizendo, quem é o proprietário de vocês? Se é Deus, o nosso Senhor, então segue Ele. Se é Baal, o proprietário, então segue Baal. Mas não fiquem dançando, não fiquem aí oscilando entre dois deuses. Não há espaço para outras alianças, se nós estamos aliançados com o Senhor. E nós sabemos que a aliança que nós temos com o Senhor é uma aliança que foi fundamentada no sangue de Jesus. É uma aliança de sangue. É isso que temos com o Senhor. É um dos mais profundos compromissos que podem ser feitos. Um compromisso feito por sangue. Jesus derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ser reconectados a Deus. Nós não podemos seguir nossa jornada aliançando o nosso coração
com outras coisas. E nesse ponto, a gente pode falar muito a respeito do dinheiro, porque geralmente a gente segue o nosso coração muito aliançado ao dinheiro, às posses, às coisas que nós vamos comprar, conseguir, conquistar, nos esquecendo que o nosso Deus nos prometeu, além de nos suprir em todas as necessidades, nos prometeu eternidade. Foi isso que o Senhor nos prometeu. Então, às vezes, nós estamos devotando o nosso coração a coisas terrenas, a coisas que nós compramos e elas quebram, elas envelhecem, elas acabam, elas passam, enquanto Deus está nos dizendo: eu vou sustentar você, eu vou cuidar de você e vou promover para você eternidade. Nós temos que olhar e temos que decidir. As nossas opiniões não podem ficar oscilando entre dois deuses. Nós temos que escolher. E nós temos uma aliança com Jesus. A gente tem que decidir por Ele, em nome de Jesus. Estamos aliançados com o Senhor. Se estamos aliançados com Ele, não tomamos decisões unilaterais. Mas a nossa mente, como vai dizer Paulo, é a mente de Cristo. Nós não tomamos decisões unilaterais, decisões ali que estão fundamentadas naquilo que queremos, estão fundamentadas nas situações que estamos vivendo. Nós não podemos fazer isso. Se nós estamos fundamentados numa aliança com o Senhor, a gente não pode aí confiar só nas nossas capacidades, apenas na nossa capacidade de fazer as coisas. O Senhor quer nos usar. Ele quer nos pegar e nos usar com aquilo que temos nas nossas mãos. Ele quer potencializar aquilo que nós temos nas nossas mãos. E nós não podemos fazer aliança com outros deuses, se nós estamos diante do nosso Deus. Amém? Aí na tua casa, você pode colocar a mão no seu coração. E nesse momento eu queria que você orasse com a tua família, se você estiver em família. E se você estiver sozinho, coloca a mão no teu coração. E comece a orar ao Senhor, dizendo: Senhor Jesus, eu tenho uma aliança contigo. Que eu honre essa aliança, Senhor. Comece a dizer essas palavras ao Senhor: Senhor, eu honro essa aliança. Jesus, eu não quero começar bem e terminar mal. Por não ter ouvido o Senhor, por não ter feito as coisas confiando no Senhor e na força do seu poder. Eu quero começar bem e terminar bem. Então levante um altar de adoração agora na tua casa e coloque o seu coração nesse altar e diga: o meu coração pertence ao Senhor Jesus. Eu faço uma aliança com o Senhor. Me perdoe pelas decisões unilaterais, por aquelas decisões que eu fiz sozinho, sem levar em conta a tua palavra, a tua lei, o teu poder, sem levar em conta os seus ensinamentos, sem te obedecer, Senhor. Nos perdoe pelas decisões que tomamos sozinhos, mergulhados no nosso ego. Nos perdoe, Jesus, por confiar tanto em nós, por confiarmos somente e nos fundamentarmos na nossa capacidade, na nossa inteligência, no que temos em nossas mãos, nos nossos recursos, e por olhar para as nossas coisas e dizermos: eu posso fazer, porque eu tenho recurso, eu tenho talento, eu tenho capacidade, mas sem o Senhor não podemos fazer nada, nada. Porque ao som da tua voz, tudo que existe pode deixar de existir. Porque ao som da tua voz, tudo que é real pode deixar de existir. Porque ao som da tua voz, o universo obedece. Ao som da tua voz, o vento e o mar obedecem. Então quem somos nós? O que são os nossos recursos? O que são as nossas capacidades? Não nos permita confiar nessas coisas, mas estar aliançados com o Senhor. E em tudo que formos fazer, dissermos: se o Senhor estiver comigo, se o Senhor for à frente, então eu irei. E nos perdoe por todas as vezes que ligamos os nossos corações às coisas e deixamos de lado a aliança que temos com o Senhor.
Toma hoje o trono do nosso coração, Jesus.